Vamos ler o texto? João 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, aproximadamente aí de 500 a 600 litros, portanto era muito líquido. Versículo 7, Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. A ninguém, ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Juntos, irmãos, com este deu Jesus princípio a seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nosso Pai eterno, nesta noite, Senhor, estamos com a sua palavra aberta, mas suplicamos que o Senhor mesmo, seu Espírito, abra também os nossos entendimentos, nossos olhos espirituais, Senhor, e que por meio desta ministração, ó Deus, por meio desta meditação, ó Deus, o Senhor mesmo, ó Deus, nos leve à compreensão, ó Deus, de tal modo que nossas vidas sejam transformadas, e que o seu nome, Senhor, seja santificado, mostrado, conhecido, exaltado, ó Deus, como o único e verdadeiro Deus, salvação nossa. Dá-nos a tua bênção, ó Pai, a todos nós que estamos aqui, e aqueles que estão em casa, ou em outro local, ó Deus, em Manaus, no Brasil, fora do Brasil, alcança-os com a tua graça, Senhor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós temos um tema a ser desenvolvido nesta noite, e o tema é o milagre em Caná. Caná era um povoado, talvez uma vila, na região da Galileia, e foi para lá que Jesus, para Galileia que Jesus, depois de João Batista ter sido morto, ele mudou-se para lá, portanto, muito chamado de o Galileu. Então, fazendo assim apenas uma rápida introdução acerca do assunto, nós estamos com este propósito, como falou agora o pastor Arielsto, o vídeo também que os irmãos viram, uma jornada de fé, 40 dias de oração, 40 dias de oração. Toda a igreja presbiteriana de Manaus, na capital e no interior, está também ligada a este momento, a este propósito, ministrando os 7 milagres, os 7 sinais de Jesus Cristo. E hoje à noite nós vamos tratar este assunto aqui, sinal de Jesus, milagre de Jesus em Caná da Galileia. Jesus está no início do seu ministério. Jesus fora batizado, fora levado pelo Espírito Santo ao Rio Jordão, fora tentado terrivelmente pelo Satanás, mas ele venceu, trouxe a vitória e agora iniciou o seu ministério. Provavelmente, não se dá para afirmar, ele está então aí com cerca de 2 a 4 discípulos, que já estão andando com ele, porque logo ele foi convidando homens e os transformando em seguidores dele. O vinho, na cultura hebraica, ele trazia um conteúdo expressivo
de certa forma, de abundância, de alegria, de bênção de Deus. Quando lemos alguns textos da Escritura, nos Salmos, também Isaías 25, também texto de Joel, capítulo 2, nós encontramos que as profecias que estão ligadas a Jesus, ao Messias, de certa forma estão linkadas, envolvidas com a questão do vinho em abundância. Portanto, havia uma cultura, um conhecimento escriturístico também, de que vinho, na cultura hebraica, entre os judeus, também estava apontando nesta direção. Água transformada em vinho, neste momento aqui, também tinha um propósito: revelar a divindade gloriosa e a glória divina de Jesus Cristo, homem, como todo homem o era, apenas sem o pecado e sem cometer pecados. E ele fez isto estritamente, adstritamente, em obediência ao seu Pai, que hoje é o nosso Pai eterno. Tem um amém por aí? Para que se manifestasse a glória de Jesus. João capítulo 1, versículo 14, irmãos, conhece esse texto que lá fala claramente sobre esta glória, glória como do unigênito do Pai. Estava falando de Jesus, aquele que se fez carne. Portanto, nós vamos observar nesse texto, e eu quero dizer, observar, irmãos, rumo a esta jornada, a uma jornada de fé. Não se desconecte disto. Deixe o Espírito Santo tocar em você, dar os seus toques profundos, produzir e gerar em você fé, fé que vence o mundo. Eu quero convidar a igreja neste momento, em primeiro lugar, para aprendermos com esses noivos, esse casal de noivos, de quem deve ser o primeiro lugar. Este é o primeiro aspecto que nós queremos extrair desta palavra que acabamos de ler. Nos dá a impressão que este casamento, com esses noivos, mantinha uma certa amizade com Jesus. O texto não é claro sobre isso, se eram famílias de Maria, se eram famílias de José, mas claramente está percebido aqui que eram pessoas que conheciam a Jesus, que amavam a Jesus, que o conheciam de perto. Portanto, havia uma ligação entre eles. E nós encontramos isto nos versículos 1 e 2. Veja na sua Bíblia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Portanto, ela já estava lá, neste local. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Não apenas Maria já estava lá, mas esse casal de noivos, com um discernimento muito mais profundo, não deixou fora Jesus Cristo de ser convidado. E não somente ele, mas também os 2 ou 4 discípulos estavam ali também convidados para aquele casamento. Curioso, irmãos, é que este evento, ele não foi na cidade religiosa, cheia de poder, requintada, onde poder-se-ia acontecer alguma coisa muito fenomenal, Jerusalém. Não aconteceu. Jesus deixou para exercitar, realizar, para a glória do Pai, e para a manifestação do seu ministério de Messias, de Salvador, de Senhor, em uma cidade desprezível, Naftali, Galileia dos gentios, Zebulon. Lá ele manifestou a sua glória. De modo que, quero fazer uma asseveração aos irmãos, de modo que os sinais não ficaram presos, retidos em Jerusalém. Quero dizer aos meus irmãos que no capítulo 16 do Evangelho de Jesus segundo Marcos, está muito claro: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome pregarão o Evangelho, em meu nome
anunciarão o meu nome, o evangelho, a salvação a todas as nações. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome, se porventura comerem alguma coisa mortífera, não lhes farão mal. E em meu nome, se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quem crê nisso, diga amém. Portanto, eu quero dizer a você e a mim também, que estes sinais também estão neste local. Porque aonde Jesus está, ali também estão os seus sinais. Aonde os discípulos de Jesus estão, também Jesus está. E portanto ali também pode acontecer manifestação do seu poder, da sua graça, em transformação, em salvação, em novo nascimento, em cura da alma, em cura física. N momentos preciosos que glorificam ao nome do nosso Deus e nosso Pai. E nesta noite, irmãos, eu creio que não será diferente. Portanto, irmãos, onde Jesus está? Onde Ele está? Onde Ele está estão também os sinais. Onde Ele está também o poder. Onde Ele está também a glória. Às vezes, vamos olhar o versículo 2. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Igreja querida, às vezes, sem fazer nenhuma acusação a ninguém, nós queremos Jesus, mas nós não queremos muito os seus discípulos, os seus seguidores. Mas eu quero dizer uma coisa para mim e para você, para nós, em casa também. Isto é um engano, dizermos que queremos a Jesus, mas não queremos os seus discípulos. E às vezes quando os queremos, nós os selecionamos. Nós queremos aquele discípulo taludo, aquele discípulo bem educado, aquele discípulo às vezes até bastante endinheirado, aquele discípulo de posição. E aqueles que são menos favorecidos nesses aspectos. Quantas vezes, irmãos, perdemos a bênção, porque estamos fazendo acepção de discípulos. Jesus não fazia isso. Portanto, para ali também, Ele levou os seus 4 discípulos, vamos dizer assim. Quero dizer a você, mais uma vez, vocês conhecem o pastor de Jardim Cadar de Moraes? Quem conhece, levanta a mão. Muito bem, convida esse pastor para ir lá na sua casa. Convida esse pastor para ir lá no seu negócio. Convida esse pastor para ir lá na sua taberna. Sabe por quê, irmãos? Não é porque o pastor de Jardim é pastor, não. É porque ele é crente. É porque ele é discípulo. Meus irmãos, aonde vai um discípulo, aonde você vai, aonde eu vou, aonde nós vamos, Jesus vai também. A despeito disto, muitas vezes nós optamos por relacionamentos muito mais profundos. Não que não precise, e não que não seja necessário, sim, por causa do Evangelho, com pessoas que não seguem, que não são discípulos de Jesus. Claro que temos que ir. Isso é acepção. Nesta caminhada de fé, essa jornada de fé, acabamos de ouvir aqui o nosso pastor. Nós queremos dizer aos irmãos que o nosso propósito do conselho desta igreja, colegiado pastoral, colegiado presbiterial, é de que Deus, nesses 40 dias, ouçam os nossos clamores, nos enriqueça com crescimento espiritual, provisão espiritual, crescimento espiritual, edificação espiritual, mas também, irmãos, cura física, cura corporal, mas também, irmãos, cura emocional, almas feridas, mentes doentias, que sejam tocadas pela graça de Deus e transformadas para a sua glória. Mas só isso, pastor? Não, tem mais um ponto. Provisão material, tempo de pandemia, tempo de dificuldades, provisão material na sua casa, na minha casa, em nossas casas. Portanto, louvado seja Deus. Em segundo lugar, nós queremos fazer um outro pensamento aqui nesta noite. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Mesmo Jesus presente, as dificuldades surgem.
Mesmo Jesus estando presente, as dificuldades surgem. Não caia naquele ensino que tem se ouvido aqui e ali. Venha para cá e pare de sofrer. Isto não é verdadeiro. Pode ser que aconteça por um tempo, mas a Bíblia é muito clara que há o dia mau. Não caia nisso, porque mesmo com Jesus presente, as dificuldades surgem, e os irmãos sabem disto, mas é bom a gente enfatizar. E nós percebemos nesse texto aqui, que a primeira dificuldade acontece aqui já no versículo 4, olha a sua Bíblia. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo. Por que ele falou isso? Por causa do versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O texto não diz que o vinho acabou, zerou. Mas se zerou ou se estava terminando, não importa. O fato é que agora havia uma dificuldade. E por que esta dificuldade assim tão acentuada? Em primeiro lugar, aquela cultura, a festa de casamento durava pelo menos 7 dias. Às vezes, 14 dias, ou como alguns dizem, 13 dias. E o custeio da festa não era dos convidados, era exatamente da família, das duas famílias, e especialmente da família da noiva. Graças a Deus que o pastor Eus tem 2 filhas, mas ele não nasceu nos dias de Jesus. Graças a Deus por isso, porque o custeio cairia sobre as famílias. Agora, olhe para cá um pouquinho, não tinha hotel. Essas famílias, elas eram hospedadas todas nas casas dos parentes, sobretudo do noivo e da noiva. Mas só hospedagem, isso é muito bom. Não, só hospedagem não, toda alimentação é por conta da família. Então não era uma coisa simples. E outra coisa, irmãos, esses casamentos, eles eram verdadeiras festas. Eu sou filho do interior do Acre, filho de paraibano misturado com pernambucano. Por isso que eu fiquei grande, desse tamanho. Sou da altura do pastor Eusto. Com vontade, né, irmãos? Mas eu vou chegar lá. Algumas festas, no céu e aqui. Algumas festas lá pelo meu torrão, por onde eu nasci, elas duravam 1 dia, 2. Fazia-se aquele mutirão para plantar, para semear. Fazia um mutirão para fazer a limpeza. Fazia outro mutirão para colher. Aí fazia outro mutirão para debulhar os milhos. Aí fazia uma festa no final, com carne, comida, boi, porco, macaxeira, e vai por aí afora. 2 dias de festa, 1 dia de festa. Toda aquela vizinhança em volta ia para um grande barracão, e haja festa, e haja churrasco debaixo das mangueiras, aqueles tachos enormes, com um boi 2 morto lá dentro, assado com a carne, macaxeira, e farofa, e farinha, e beiju, e vai por aí afora. Coisa de nordestino morando no Acre. Essas festas aqui não eram muito diferentes, elas eram mais ou menos nesse nível. Por isto, um cerimonialista, um gestor, ele precisava se calçar devidamente para que não houvesse falta, nem antes de começar a festa, nem durante a festa, nem depois da festa, por alguns dias, enquanto o povo estava indo embora. Vaza, vai embora, que acabou o casamento. E havia, no paralelo, vamos dizer assim, um entendimento que se alguém fosse desonrado, alguém passasse vergonha por conta de falta de alimentação nessas festas, caber-se-ia um processo sobre as famílias que não fizeram a provisão a contento. Tal era o nível do cuidado que havia com essas festas. Portanto, no versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Meus irmãos, esta mulher aqui tem um nome, Maria. Diga assim: irmã Maria. A nossa irmã Maria. Como faz falta hoje, irmãos e irmãs,
à semelhança de Maria. Maria chegou primeiro neste local. Maria percebeu a sua sensibilidade da festa, a sua sensibilidade de comunhão com Deus, a sua sensibilidade de comunhão com Jesus Cristo, seu Filho, ao qual conhecia desde o dia que nasceu. Ela percebeu que alguma coisa não estava bem, e ela percebeu que o vinho estava acabando. Maria poderia ter dito: bom, o vinho está acabando, isso não vai dar certo, vai ter vergonha aqui, vai ter desonra, então, vamos lá, filho Jesus, apóstolos, meus filhos, vamos embora daqui, cada um pega a sua bolsa e vamos sair do pedaço. Não fez isso, com muita discrição, envolvida com muito amor. Ela não fala para ninguém, ninguém estava percebendo que o vinho estava acabando, mas Deus estava usando esta irmã, e ela procura Jesus, na perspectiva de saber que ele poderia fazer alguma coisa. Afinal de contas, ela, daquele povo todo ali, ela é quem o conhecia muito mais profundamente. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Tendo acabado o vinho, irmãos, olhe para cá, o vinho acaba. Cuidado com o vinho, ele acaba. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas aí Jesus contra-argumenta aqui, versículo 4, olha na sua Bíblia. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Alguns dizem assim que Jesus foi muito duro, ele maltratou a sua mãe biológica. Não, não é isso que o texto diz. Se fora João 19, quando ele está nos seus últimos minutos de vida, lá da altura daquela cruz, ele contempla e ele enxerga Maria. E na mesma palavra, com o mesmo respeito, sofrendo por conta dela, se pudesse, atraria para ele. Ele disse, chamou João e disse: mulher, aí está teu filho. João, aí está tua mãe. Portanto, não houve nenhum momento aqui alguma coisa dura, desrespeitosa com Maria. Até porque, se houvesse, preste bem atenção nisso, estaria ele quebrando o 5º mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. E Jesus não faria isso, jamais, jamais. Mas eu quero levar os irmãos a olhar esse versículo 4. Mulher, que tenho eu contigo? Quantas Marias nós temos nesse salão? Várias, não precisa levantar a mão não. Quanto nós precisamos, irmãos, de irmãos e irmãs, que ao detectar em nossas vidas, olhe para cá, a falta de vinho, nos procura no particular e diz assim: meu irmão, minha irmã, tem uma área na sua vida que precisa ser trabalhada, mas fala isso no amor, não faz isso fofoca, não sai por aí espalhando, sabe aquele irmão, aquela irmã, pois é, aí, Maria não fez isso. Nós precisamos de Marias. Eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes eu já fui abençoado por alguns irmãos mais achegados, me dizendo determinados aspectos e palavras, que no momento que eu ouvi, a Jabá Velha quis crescer, depois eu fui refletir e disse: não está certo, é isso mesmo. Eu até posso deixar o vinho acabar, mas antes de acabar eu preciso recorrer a Jesus, porque Ele tem vinho novo sempre. Ele tem vinho novo sempre, irmãos. Sempre tem vinho novo.
Versículo 4 ainda não é chegada a minha hora. Meus irmãos, olhem para cá um pouquinho, percebam a sensibilidade de Maria. Quiçá o Senhor nos dê, nesses 40 dias de jornada, de uma jornada de fé, um crescimento expressivo, extraordinário desta sensibilidade. Olha como Maria conseguiu entender a fala de Jesus quando alguns deturpam. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Olha esta palavra, esta frase. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que Maria capta este pensamento, esta fala de Jesus? Porque a sua sensibilidade pesca isso rapidamente. Se é ainda, é porque a possibilidade de acontecer, vai acontecer. Ainda não é chegada a minha hora. E Maria diz, bom, se não é chegada a hora dele ainda, então é chegada a minha hora. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí nós entramos então aqui, irmãos queridos, no versículo 5. Olha o versículo 5. Então, com esta percepção, com essa sensibilidade, de que algo vai acontecer, Maria não tem dúvida, alguma coisa vai acontecer. Ela não é Deus. A partir desse momento, ela encerra a sua fala a Jesus e vai tratar agora do que precisa ser feito, do ponto de vista humano, do ponto de vista material. Então, ela falou aos serventes: olhe para cá, eu não estou mandando nada. Esse é o entendimento de Maria. Quem manda aqui é Jesus. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Não o que eu disser, não o que eu venha dizer, mas tudo o que ele disser. Sabe por quê, irmãos? Porque ele disse assim: ainda não é chegada a minha hora. É claro que há outras interpretações desta fala, mas eu quero me ater a esse momento de sensibilidade desta irmã. Quizá Deus nos conceda, nesses 40 dias de oração, nessa jornada de fé, sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus, um crescimento de nossa sensibilidade, uma preparação, irmãos, para que vejamos a glória de Deus acontecer em nossas vidas, em nossas famílias, nesta igreja, no seu trabalho, por onde você anda, aonde você coloca a ponta do seu pé, o solado dos seus pés, porque Jesus também está ali. Coisas aconteçam, bênçãos, vidas sejam transformadas. Fazei tudo o que ele vos disser. Não sou eu, não estou mandando nada. Quem está agora no comando não sou mais eu, Jesus Cristo está no comando. Ele é quem sabe agora o que vai acontecer e como vai fazer. Percebam, irmãos, que logo no versículo 6, diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, mais ou menos aí de 30, 40 a 50 litros. Então, fazendo uma conta rápida, provavelmente entre 500 a 600 litros de água cabiam nessas talhas feitas de pedras. E aí, o versículo 7, Jesus lhe disse: enchei de água, não de vinho, nem outro líquido, de água, as talhas. E eles as encheram totalmente. Eles estavam agora já com a expressão de fé, do entendimento e do coração de Maria. O que Jesus pedir para fazer, nós vamos fazer do jeitinho que Ele está pedindo. Será que nós somos assim? Nós fazemos mesmo aquilo que Ele está pedindo? Ou a gente vacila de vez em quando? E aí quando dá errado, nós vamos entender que
Jesus não me ama, ele não está me abençoando mais. Ele não está mais me abençoando. Meus irmãos, em 2 Reis, capítulo 3, há um momento na vida de Israel, que 3 reis estão indo para uma peleja. E eu quero destacar 2 nomes. O primeiro deles é Jorão, depois é Josafá. E eles vão para essa peleja. É uma batalha. E lá pelo um certo momento começa a surgir uma dificuldade, uma escassez também, não de vinho, mas agora é de água. Água para quem? Água para os soldados, água para os bois, o gado, porque naquele tempo não tinha frigorífico, então o boi ia vivo, andando, atrás do soldado, do pelotão. Quando dava fome, matava boi e comia boi, ou carneiro, ou ovelha, enfim, não sei o que. Mas não havia como refrigerar. E sem esta água, fatalmente Israel estaria liquidado, esses 3 reis iriam, de fato, perder toda aquela batalha. E então Josafá diz assim: não tem nenhum profeta aqui que a gente possa consultar a Deus? E eu vou ser mais rápido aqui por causa do tempo. O certo é que, de repente, eles estão na frente de um profeta, Eliseu. E Eliseu ainda diz assim: olha, rei, se não fosse por respeito a Josafá, eu não te diria nada. Traz aí um tocador de viola, um tangedor, não é, Edson? Tocador de viola. Trouxeram o tangedor. Quando ele começou a tocar, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. E Eliseu disse assim: olha, assim diz o Senhor, comecem a cavar valas, ou covas, comecem a cavar covas, comecem a cavar covas, covas e mais covas, valas e mais valas, porque de hoje para amanhã, vocês não ouvirão vento, vocês não ouvirão trovão, vocês não ouvirão brisa, absolutamente nada. No silêncio, Deus vai encher tudo isso de água, e vocês terão água para beber durante todo esse período, e vai sobejar água. Tem um amém, irmãos? Amém. Neste local aqui, Maria, com esse mesmo espírito, ela agora começa a falar com eles, e eles encheram de água totalmente. Agora olhe para cá uma coisa aqui. Jesus poderia ter feito assim. Talvez se fosse eu, faria isso. Para a festa, para todo mundo aí, acaba com a festa, segura aí um pouco, para o tamborim, para aí a viola, para tudo, para a Fernanda também, é brincadeira, Fernanda, cadê as talhas? Coloca as talhas aqui, coloca água, olha gente, é água, viu, está vendo aqui, ó, está vendo, pastor Eusto? É água, é água, é água, e de repente agora podem beber à vontade, que tem vinho para todos. Jesus não fez isso, ele não precisava e nem precisa disto. Aqueles que amam o Senhor e o servem, eles não precisam disso, de forma nenhuma. Ainda esta semana, eu quase pisei numa casca de banana, mas eu louvo a Deus pelo toque do Espírito de Deus na minha vida, e eu pude fazer o reparo o quanto antes. E aqui neste salão tem uma pessoa que sabe do que eu estou falando. Eu não vou dizer o nome para eu não me entregar, senão eu vou confessar o meu pecado. Jesus não fez isso. Ninguém sabe se a água foi transformada em vinho na hora que estava enchendo, se foi na hora que o moço pegou a vasilha, a pilha ou a taça e foi levando para o mestre-sala. Não se sabe. O que se sabe é que quando ele provou, aquela água já era um vinho extraordinário, porque aquele homem deveria ser expert em diferenciar vinho de vinho. Vamos em frente, irmãos? Louvado seja Deus. Portanto, mesmo com Jesus presente, as dificuldades surgem. Maria se envolve com isto, não para bisbilhotar, para fazer o mexerico, não para isso, irmãos, ela se envolve para levar a Jesus, a semelhança daqueles homens de Lucas capítulo 5, os irmãos conhecem isto, que doente, paralítico, eles levam aquele homem a Jesus. Esta é a expressão da fé, é a fé que move, é a fé que toca no coração de Deus, é a fé que nós precisamos, irmãos, a empunhar para viver esse tempo de dificuldade, de pandemia.
É a fé que nós almejamos para esses 40 dias de oração e para uma jornada de fé. Descobrir em cima o telhado, descer o homem. E a Bíblia diz que Jesus, olhando-lhes a fé, disse: os teus pecados estão perdoados, pega o teu leito e vai na bênção. E assim aconteceu. Isto é para você, é para mim, é para esta igreja. A igreja de lá é a igreja de cá, porque o Cristo de lá é o mesmo daqui. Ou seja, irmãos, isso é próprio da fé. Esta disposição de uns aos outros, de ajudar uns aos outros, é próprio da fé. Como é que está o seu grupo familiar? Você tem anelado por aquele dia, mesmo pela internet, no online, ou no presencial, de estar junto com os discípulos com discípulos? Foi Jesus quem falou isso: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando nós vamos ao grupo familiar, irmãos, nós não vamos por causa do líder, também, não vamos por causa do anfitrião, também, não vamos por causa da comida, também ou não? Está fraco, também ou não? Também, irmãos, mas o ponto central da nossa frequência em um grupo familiar é para honrar a presença, o poder e o propósito de Jesus. Graças a Deus saiu um amém ali, apertado, mas saiu. Louvado seja Deus. Não despreze o seu grupo familiar. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não sejamos como alguns que têm o costume de não congregar. Mas se o tempo está se aproximando, vamos então admoestar e encorajar para que esses irmãos retornem. Quero fazer uma pergunta para você, nesta noite, e para mim também. Qual é a sua grande causa? Olhe para cá um pouquinho. Qual é a sua grande causa? Em primeiro lugar, não a entregue a Cristo. Que é isso, pastor? O presbítero está me olhando já aqui. Não, irmãos, quero dizer a você, entregue-a para Jesus. Quando você entrega a Jesus, você corre o risco ainda de ir lá e pegar de volta. Me dá, Senhor, se eu não resolveu, deixa comigo, que agora eu vou resolver na força do braço. Mas quando você entrega para, você tem que descansar, porque se você entregar para, ele toma conta. Ainda que você queira buscar, ele diz: não, aqui não, você me entregou, então volte para o seu lugar. Agora eu quero voltar um pouquinho atrás. Irmãos, uma festa de casamento, uma festa digna mesmo, e nesse caso era de casamento, hoje é bem diferente. Existem festas de casamento que duram 1 hora. Você chega naquele ambiente bonito, num buffet, flores, luzes, cortinas, som ambiente, as mulheres todas de vestido longo, graças a Deus por isso, todas bonitas, os homens de terno, e etc e tal, e aí você dá uma olhada assim, tudo bem e tal, durante uns 10 ou 15 minutos, você está feliz da vida, que coisa, que legal, olha que lugar bonito e tal, e etc e tal, mas de repente você senta e tal, e aí vem um pensamento: será que vai ter comida? Cadê o buffet? Não acredito que vai ser só coquetel. Será que vai ter comida? Pois é, este casamento aqui, não há explicações por que acabou o vinho. O noivo, ele começa a dar uns indicativos disso. Por isso eu pergunto a você nesta noite de novo: qual é a sua grande causa? Entregue-a para Jesus. Maria desenvolveu uma intimidade, um discernimento, uma sensibilidade que a sua fé estava vendo à frente. Ainda não é chegada, então vai chegar. Se vai ser hoje eu não sei, mas como a festa dura 7 dias, então mas vai chegar. Mateus 7,
versículo muito conhecido dos irmãos, versículos 7 e 8. Nós temos aprendido tantas vezes esse versículo. Já ouviu o pastor Eudes falar sobre ele umas 3 ou 4 vezes. Alguém lembra desse versículo que Jesus falou? Pedi, buscar e batei. Pedi, você está meio longe assim pedindo, está pedindo. Buscar, eu vou lá. Aí vai lá, não aconteceu nada, bato. Agora eu estou em cima mesmo. Agora, e sabe o que é isso, irmãos? É perseverança. Maria perseverou aqui. Ela nos dá uma lição graciosa de alguém que está, de fato, decidida a não fofocar para ninguém, mas ver aquela situação vergonhosa, de desonra, ser resolvida, sem que ninguém saiba, apenas Deus. Apenas Deus. Essa deve ser a nossa jornada de fé, primeira, para recebermos do Senhor as suas benesses. Não porque Ele troca, mas porque esse é o padrão, é o estilo do crente. Terceiro lugar e último, na jornada da fé precisa-se 3 coisas: saber, crer e obedecer. Saber, crer e obedecer. Eu vou ser mais rápido aqui. Fé, meus irmãos, é você saber, crer e obedecer. Obedecer a quem? Obedecer a Deus. Fé é você saber e perseverar, crer e perseverar, obedecer e perseverar na perseverança, e perseverar na fé. Veja o versículo 5, de novo. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Maria estava com seu coração perseverante. Já vou encerrar. O tempo está dizendo que eu preciso. Saber é saber que Jesus está presente. E tudo Ele pode. Tudo Ele, não há impossíveis para Jesus. E Ele está aqui nesta noite também. Ele está presente em nosso meio. Daqui a pouco nós estaremos aqui comendo pão e tomando vinho. Portanto, saber, meus irmãos, que os sinais, eles não ficaram lá. Os sinais ainda nos acompanham. Aonde nós estamos, aonde você está, aonde a sua família está, aonde está o seu grupo familiar, em qualquer local que você entra, o Senhor está com você. Ele caminha com você, você caminha com Ele. Isso significa crer. Mas, irmãos, é crer 100% que as promessas de Deus se cumprem também 100% a nosso favor. Ouça uma coisa aqui, rapidamente. Simeão, Pedro, João, Maria, que conheciam as profecias sobre o Messias, não apenas as viram serem cumpridas, mas vivenciaram. Agora olhe para cá um pouco. Assim também são todas as outras promessas, porque Deus está abaixo, porque Deus é fiel. Fiel, Ele cumprirá, porque Ele é amoroso e é bondoso. Todas as outras são assim. Deus não tem um padrão para umas e um padrão para outras, mas Ele fará segundo a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Vamos curvar nossas cabeças e nós vamos orar. O texto diz que o mestre Sala, quando provou o vinho, ele chamou o noivo. E provavelmente ele deve ter dito: cadê o vinho inferior? Acabou o vinho, o bom. Cadê o vinho inferior? O bom está terminando ou já terminou. Em outras palavras, onde estava este vinho superior que foi servido até agora? Chamado de o bom vinho. Porque ele estava provando agora um outro vinho muito mais superior. Como é que está o seu viver, o meu viver? Como água? Sem cor e sem gosto?
como o vinho inferior, um faz de conta? Ou como o bom vinho recolhido pelo mestre cerimônia? Uma vida conduzida por Jesus, diante dos olhos de Jesus, ainda é vida, mas é uma vida transformada, completamente abençoada. O casamento é uma jornada. Esses dias agora nós vamos começar uma jornada, e nós já estamos casados com Jesus. Portanto, irmãos, abrace esta jornada de fé, abrace-a, participe e veja o sobrenatural de Deus na sua vida, na vida dos seus familiares, no seu trabalho. Por fim, eu quero dizer aos irmãos, quem crê em Deus jamais desiste. Quem crê em Deus não desiste, irmãos. E se você já desistiu, nesta noite, em nome de Jesus, recolha tudo novamente e vamos caminhar. Amém? E se você não desistiu, bênção de Deus, vamos caminhar juntos, vamos fortalecendo uns aos outros. E eu quero encerrar lendo o versículo 11, olha, com este Deus Jesus, princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. Aqui está o objetivo do sinal, e os seus discípulos creram nele. Os discípulos agora estavam crendo, ele é verdadeiramente o Messias. E no versículo 12, vamos lá, depois disto, olhe na sua Bíblia, por favor. Desceu ele para Cafarnaum. Desceu quem, irmãos? Ele para Cafarnaum, com a sua mãe. Quem mais, irmãos? Seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Os irmãos percebem que nesse texto, no começo, quem está aqui alistado, primeiro é Maria. É uma discípula que está aqui, depois é que vem Jesus, depois que vem os discípulos. Mas agora, decididamente, a glória está evidenciada, ele é o primeiro lugar e deve ser em tudo de nossas vidas. Primeiro ele, o primeiro nome agora é desceu ele quem? Jesus Cristo, depois a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos. Quero dizer a você nesta noite, que Jesus te ama, e é nesta caminhada que nós estamos, nessa jornada de fé, Deus fará coisas preciosas e poderosas em nossas vidas. Quando Jesus terminou de multiplicar os pães, eu estou olhando a hora, viu, pastor Eusto, meu liturgo querido, João capítulo 6, acho que versículo 11, Jesus terminou de multiplicar os pães, ele estava multiplicando os pães, olhe para cá como diz assim, ó. E Jesus foi entregando, os discípulos foram entregando, e mais pão, e mais peixe, 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 olha o texto, enquanto queriam, enquanto tinha gente com fome, precisando comer pão e peixe, sanduíche de pão com peixe, enquanto queriam, estava sendo multiplicado. Quando ninguém quis mais, lembra da viúva, da botija da viúva, 2 Reis capítulo 4, pois bem, enquanto queriam, e ao final ainda reuniram 12 cestos. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai nosso, Pai eterno, Pai santo, ó Deus, como nós somos devagar, Senhor, como nós somos difíceis, ó Espírito Santo de Deus, nesta noite, neste local, em casa, onde quer que os irmãos estejam, aqueles que ainda nem professaram a fé em Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, por amor do seu nome, ministra, Senhor, a todas essas vidas, ó Deus, e nos leva a um verdadeiro entendimento, ó Deus, de forma que tudo que nós precisamos já está pronto, ó Deus, tudo que pensamos que está faltando, não está, o Senhor já nos aquinhoou com graça, segundo o dom da proporção de Cristo.
Nos abençoa, Senhor, nesta noite, na ceia, em casa e nesta semana, em nome de Jesus. Amém.